Oi gente, hoje é dia de falar sobre Booktour, o primeiro quadrinho da editora Moby Dick, uma HQ de Andy Watson, cuja melhor descrição seria rindo de nervoso. Booktour é o primeiro quadrinho autoral do Andy Watson a ser publicado aqui no Brasil, mas talvez você já até tenha lido outros trabalhos do autor, porque ele trabalhou para várias editoras norte-americanas, como a Marvel, a DC, entre outras, mas esse aqui é realmente o primeiro quadrinho autoral dele a ser lançado por aqui. E dá para notar uma característica muito forte dessa obra do Andy Watson, que é um humor ácido, um humor extremamente ácido que está presente ao longo de todo o quadrinho. O Booktour vai acompanhar um escritor não muito famoso, mas já com algumas obras publicadas, chamado G.H. Fretwell. O Fretwell tá na Booktour do seu livro, ou seja, uma turnê de lançamento do seu novo livro, que se chama 100K. Então, com isso, ele vai passando por livrarias, fazendo sessões de autógrafos, enfim. Só que antes de começar essa turnê, a sua mala, que estava cheia de edições desse livro, do 100K, ela é perdida, na verdade ela é roubada. E o Fretwell procura a polícia para relatar esse roubo e para tentar recuperar os seus exemplares, porque aquilo, afinal de contas, era um prejuízo muito grande para ele. Esse é o primeiro dos problemas que o Fretwell vai encontrar na sua Booktour, porque a partir daí é desastre em cima de desastre e a gente vai vendo um personagem que vai sendo preso numa trama kafkiana mesmo, no sentido de que várias coisas são muito maiores do que ele naquela história, ou seja, ele se torna completamente impotente diante da burocracia, diante dos acasos, diante dos próprios cursos da vida, dos acasos no geral. E o principal dos acontecimentos entre as situações absurdas que o Fretwell tem que enfrentar é o desaparecimento de uma livreira chamada Rebecca, que inclusive é o mesmo nome da esposa do Fretwell, com quem ele tinha acabado de ter contato. Deixa eu explicar melhor. Como eu disse, o Fretwell ele tem que ir em várias livrarias fazendo essas sessões de autógrafos, só que a maioria delas, na verdade, quase a quantidade absoluta delas é um fracasso. Fretwell não consegue encontrar leitores, os leitores não estão interessados, os leitores que até estão nas livrarias não estão interessados pela obra dele. No geral, ele não consegue autografar um exemplar sequer dos seus livros. E em uma dessas livrarias ele conhece a Rebecca, que é essa livreira, e ninguém aparece, e os dois decidem, ela fecha a livraria, os dois decidem cada um ir para o seu caminho, e depois disso, a Rebecca desaparece. No dia seguinte, a polícia fala com Fretwell que a mulher com quem ele tinha tido esse contato, que essa livreira tinha desaparecido, e a partir disso, o Fretwell passa a ser considerado um dos principais suspeitos desse desaparecimento. Esse mistério, vamos dizer assim, é um pouquinho do que coloca mais ritmo nessa obra, afinal de contas, no geral, Booktour é formado de uma sucessão de problemas que o Fretwell tem que enfrentar. Só que esses problemas, gente, eles têm quase como se fosse uma aura banal. A gente vai vendo os diálogos e as situações se desenrolando e a maneira como o Fretwell vai simplesmente encarando uma depois da outra, às vezes até sem mostrar muita surpresa, é como se ele tivesse obstinado a não, eu vou fazer esse negócio dar certo, eu vou tentar, eu vou seguir em frente, mas é sempre um maremoto de acasos e de situações, no mínimo, curiosas. E como eu disse dos diálogos, é importante mencionar que o Andy Watson ele tem essa pegada de humor ácida que eu comentei no início desse vídeo e que é muito marcada pelos diálogos, mas também pelas suas ilustrações, porque é muito notável como os traços eles são relativamente simples, principalmente na caracterização dos personagens, eles são formados por linhas muito simples, os olhinhos, o nariz e uma boca, mas eles são absolutamente expressivos. E essas expressões, elas são notadas pelo simples movimento pequeno desses traços, né? E isso dá para evidenciar todo um potencial do Andy Watson como humorista também nesse sentido, né? Como alguém que consegue tirar o humor dos mínimos detalhes. Eu mencionei o Kafka aqui e dá para dizer realmente que Kafka é uma das principais inspirações de Booktour e é uma inspiração
direta mesmo. Dá pra dizer que algumas dessas cenas aqui poderiam ser retiradas de alguma obra do Kafka, não só pelo desarranjo das situações, mas também pela sensação de impotência. E ao longo da história, a gente consegue perceber também como Buktur é sobre ser autor, talvez até sobre ser artista, mas principalmente sobre ser escritor, né? Porque o Fretwell, ele enfrenta vários dos principais dilemas de ser um escritor. Todo o parto, né, de colocar um livro no mundo, mas também a recepção daquilo. Então ele tá sempre ávido para ler, ele sempre lê o jornal, mas ele não lê o jornal inteiro. Ele só lê a seção, o caderno cultural, procurando pela resenha do seu livro, procurando por qualquer pessoa falando daquele livro. Ou então a frustração que ele encontra quando ele tá ali sentado na mesa para autografar um livro, ou seja, um evento numa livraria e ninguém deseja um autógrafo dele, ninguém sequer deseja comprar o seu livro. E tudo isso é parte dessa questão da profissão mesmo, né, do escritor, mas dá pra gente explorar um pouco mais e dizer que isso entra um pouco na questão da expectativa que a gente coloca nas coisas, né? E a sequência de baques que o Fretwell toma muitas vezes é a nossa própria sequência de baques na vida, quando a gente coloca um bocado de expectativa nas coisas, só que o mundo simplesmente não funciona como a gente deseja. A experiência de leitura de Buktur oscila entre essa pegada mais investigativa, até porque, afinal de contas, a Rebecca desaparece e o Fretwell é o principal suspeito desse crime. Ao mesmo tempo, a gente tem essas questões mais existenciais e uma belíssima dose de humor que trazem aquilo que eu disse no início do vídeo. Você fica rindo de nervoso o tempo todo e é até desconcertante um pouco, porque em algumas situações você fala, não é possível que eu tô lendo isso aqui, não é possível que o Fretwell tá passando por isso, e tudo parece muito normal para todo mundo ali. Buktur, no geral, pode ser dito como um quadrinho que não é o habitual, não é aquilo que a gente está acostumado a ver sempre, mas tem uma referência que, além do Kafka, que é bem notável para quem já leu a obra do Tom Gold, porque o Andy Watson e o Tom Gold têm ali uma vertente de humor até mesmo parecida. Se você leu o Guarda Lunar ou Golias e gostou, você provavelmente também vai gostar do Buktur, porque essas obras todas trazem ali essa pegada desse humor mais ácido mesmo e das questões existenciais. Para fechar, Buktur tem um final um pouco aberto, que pode não ser algo que vai agradar todos os leitores, mas pra gente, diante daquilo que é apresentado nesse livro aqui, é uma escolha muito interessante, porque ao longo do livro todo, a gente é provocado. E no final, por ele não ser um final que é simplesmente entregue para você, essa sensação de que tem algo ali que precisa ser investigado e que precisa ser revisto é muito interessante. Então, recomendo até mais de uma leitura dessa história aqui. A gente, inclusive, fez mais de uma leitura porque realmente Buktur deixa muito espaço para interpretações. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar seu like aqui embaixo, não deixa de se inscrever no nosso canal, acompanhar o que a gente tem publicado por aqui, e você também pode se tornar um apoiador ou apoiadora do Fora do Plástico em apoia.se/Fora do Plástico. Lá você confere todas as opções de apoio, todas as recompensas, e você pode participar dos nossos encontros, do nosso grupo do Telegram, dos nossos clubes de leitura, enfim. São várias recompensas, vem com a gente, vem ser apoiador do Fora do Plástico. Até a próxima!